Oi gente, meu nome é Larissa e o meu nome em chinês é Suan Jing. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que eu estou estudando, que é etimologia chinesa. A etimologia dos caracteres chineses é o estudo de como os caracteres eles foram formados, como que eles são montados e por que eles têm tal significado, né? Porque eles significam o que significam. Então, é um estudo que eu faço em que eu quebro o caractere em vários pedaços e a gente estuda cada um deles, para poder entender todo o conjunto. Lembrando que é algo que eu estou estudando e estou compartilhando com vocês. Então, se vocês tiverem algo para acrescentar ou quiser fazer algum comentário, já escreve aqui embaixo, tá? Nos comentários, que eu vou ler com certeza. Então, geralmente a gente começa a estudar etimologia chinesa mais por conta própria, tá? A gente não estuda isso em curso, não é uma coisa assim, vamos estudar a gramática. Não é isso. A gente vai fazer o estudo do caractere mesmo, tá? Não é uma coisa muito comum. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou começar explicando os caracteres básicos, porque geralmente quando a gente faz curso de chinês para aprender a falar, a gente começa pelo básico. Então, eu vou começar explicando os que são mais básicos. Hoje eu vou falar sobre um, que na verdade vai acabar virando todos, vocês vão ver aí por quê. E depois, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre mais caracteres, tá? Então, cada vídeo a gente separa para um caractere. Lembrando que eu estou contando que talvez você já conheça, você já saiba pelo menos o básico do mandarim. Se você não souber e estiver assistindo por curiosidade, não tem problema, porque você vai entender também, tá? Porque a gente não vai ficar discutindo aqui sobre gramática. A gente vai discutir aqui só sobre a história do caractere mesmo, como que foi feita essa montagem, por que ele significa o que ele significa. O primeiro caractere que eu vou falar é o xue, esse que tá aparecendo aí na tela para vocês. Xue, ele significa estudar. A primeira vez que esse caractere apareceu na história foi em um osso oracular. E o que é isso? Osso oracular, ossos de oráculos, oráculo de osso, são as escrituras mais antigas que eles encontraram que têm relação com a escrita chinesa, que foi mais ou menos aí por volta de 1046 a.C. a 1600 a.C. Há especulações de que a escrita chinesa ela é bem mais antiga do que isso, porque o filósofo Confúcio, em uma das suas inscrições, ele mencionou sobre um sistema de escrita, né, muito mais antigo, de tipo assim, 2000 anos antes de Cristo. E existem algumas teorias que falam sobre algumas figuras e imagens que aparecem em alguns objetos de cerâmica de uma vila chamada Banpo. Era um sistema de escrita antiga, né? Um tipo de linguagem. Mas isso, gente, é uma coisa que tem muita controvérsia, então que tá só na especulação. O que a gente sabe é que em 1046 a 1600 a.C., isso a gente já pode ter certeza, tá? Mas há mais de 2000 anos antes de Cristo, isso já não dá para ter certeza, porque tem muita controvérsia. Então vamos voltar ao ponto dos ossos oraculares. Os ossos oraculares, eles eram escápulas bovinas ou cascos de tartarugas que o pessoal usava para poder escrever. E como que funcionava? Muitas vezes ele usava esses cascos para poder fazer uma pergunta, para ler a sorte. Então eles pegavam esse osso ou o casco de tartaruga, escreviam com estilete ou faca e aqueciam no fogo. Quando eles aqueciam no fogo, surgiam rachaduras, e através dessas rachaduras é que eles analisavam as respostas. E com o passar dos séculos, gente, a escrita ela foi se modificando, né? Muitos caracteres deixaram de existir, outros mudaram o som, outros mudaram o significado, outros mudaram as duas coisas, e outros, assim, eles foram se transformando tanto que acabaram ficando diferentes. Alguns ainda se mantêm com o mesmo significado e tudo, mas durante aí o tempo existiu muita alteração nos caracteres, e não só as alterações, como também teve criação de novos caracteres para poder facilitar, né, a vida das pessoas. Então, antes de eu começar a falar do caractere xue, que eu falei que é o primeiro caractere que a gente vai ver hoje, eu vou falar um pouco sobre que existem 6 tipos de categoria de caracteres diferentes, tá? Que a gente chama de liushu, 6 tipos de escrita. O primeiro que a gente tem são os pictogramas, que eles imitam a forma ou a imagem de algum objeto. Por exemplo, yuan,
que realmente parece uma pessoa. Quando sabe aquela pessoa que a gente desenhava quando era criança? Então é igualzinho. Eu acho, pra mim, parece aqueles desenhos palito. E também tem um outro exemplo, por exemplo, o shan, que é montanha. São 3 morrinhos. E se a gente for desenhar, realmente fica igual uma montanha. Seguindo essa ordem, nós temos o segundo, que são os ideogramas, que eles expressam uma ideia através da forma ou alteração de algum pictograma. Por exemplo, a gente tem aí um caractere xia, que significa baixo. E ele realmente dá uma ideia de baixo por causa do tracinho que ele tem embaixo. O terceiro tipo que nós temos são os ideogramas compostos. Huiyi, significado conjunto. Por exemplo, o yuan, ele teve a forma reduzida e ele ficou desse jeito que vocês estão vendo aí na tela agora. Yuan mais mu. Juntos eles formam xiu, que significa descansar. Ele é representado com uma pessoa encostada na árvore. Ou seja, a pessoa realmente ela está descansando. O significado original de mu era árvore e com o passar do tempo ele foi estendido para madeira. Uma observação muito interessante que eu posso deixar aqui para vocês é que toda vez que vocês verem esse ideograma mu, geralmente ele está ligado a algum objeto feito de madeira, algum produto de madeira ou a árvore. E para vocês entenderem melhor, antes que alguém me perguntar o que é um radical, o radical ele é uma parte ou um componente gráfico de um caractere, que é como a gente acabou de ver, são esses pedaços que a gente estuda e que compõem um caractere. Isso daqui, gente, é para me controlar a câmera, tá? Às vezes vocês vão ver aí, mas uma canetinha para controlar a câmera. Eu vou colocar meu óculos, inclusive, porque eu não estou enxergando direito, porque eu não enxergo de longe. Pronto, agora eu estou enxergando super bem. Continuando com os tipos de caractere, o próximo, ele é conhecido como empréstimo fonético. Geralmente ele empresta o som, né? Ele é usado para acrescentar no som e nem sempre é para acrescentar no significado. O próximo é o tipo mais comum de todos, que eles têm forma e som, que eles são conhecidos como caracteres semânticos fonéticos. Eles são feitos por 2 ou mais elementos fonéticos que indicam ali mais ou menos qual seria a pronúncia aproximada. E por muitas vezes eles partilham de um significado mais próximo do radical. Aqui tem que prestar muita atenção, porque com a evolução linguística, o som da parte fonética de um caractere, ele já não representa mais com exatidão qual que seria a pronúncia. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque teve várias mudanças. Então muitas vezes aí eles não vão ter mais uma correlação entre eles, tá bom? Guarda isso aí, gente, anota aí. E por último e finalmente, né, temos aí os cognatos derivativos, que são caracteres que eles nasceram de uma mesma árvore etimológica, mas que com o passar do tempo, né, eles divergiram tanto na parte fonética quanto no significado. Então, eles já não têm mais uma correlação, uma ligação, viraram uma coisa completamente diferente. Sabendo de tudo isso, já com todas as explicações, agora sim, finalmente vamos fazer a leitura de todas as partes, todos os componentes do caractere xue, que é o primeiro que a gente vai falar. Vou colocar na tela para vocês. O xue, como vocês estão vendo na tela, está na forma mais recente e simplificada. Mas para entender melhor, eu vou voltar para a forma tradicional que contém mais traços, que é esse xue, porque ele é mais fiel e mais fácil de ser compreendido. Ele pode ser lido como xue ou jiao, aprendizagem. Eu vou quebrar ele em 4 partes, que são a primeira parte, a segunda parte, a terceira e a quarta parte. A partir de agora, vocês peguem um caderno, pegam uma caneta e anota tudo que eu vou falar, porque isso vai ajudar demais no estudo de vocês. Então vamos lá. A primeira parte são 2 mãos voltadas para baixo, que significa ajudar, apoiar, carregar e ensinar com as 2 mãos. Em alguns dicionários diz que essas 2 mãos também é uma representação dos dedos que as crianças usavam para aprender matemática, aprender a contar números ou ler a sorte. A segunda parte são 4 linhas e elas formam um caractere chamado yao. Mas esse caractere é mais complexo de explicar porque ele envolve muitas coisas, interpretações, então eu vou falar mais por cima. O significado original do yao é nó. A China antiga teve uma era conhecida como amarrar e relembrar.
Naquela época não existia palavras escritas, então eles usavam cordas coloridas para fazer nó como forma de registrar um evento ou fazer um tipo de registro econômico também. Então, como que funcionava? As pessoas pegavam as cordinhas, cada uma com uma espessura diferente, uma cor diferente, e faziam esses nós. Cada nó significava alguma coisa. Se fosse com um tipo de corda, uma corda mais grossa, uma corda mais fina, era um outro significado. A distância entre os nós também significavam outras coisas diferentes. Então, eles usavam isso como uma forma de conseguir registrar coisas econômicas e também registrar alguns eventos que aconteciam. Esse ao, ele também pode significar entregar, efetuar, e ele tem muitas interpretações diferentes. A gente vai depender muito do contexto que ele aparecer. Aqui, na interpretação desse caractere xue, ele representa uma interação, uma mudança e também pode representar o conhecimento. Uma curiosidade de quando eu estava estudando sobre este caractere Yao, é que eu estava lendo que essas duas linhas, gente, quando elas se ligam, é mais ou menos como se fosse assim, né? Na questão da interpretação como interação. Por exemplo, vamos supor, tem o sol, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Tem o sol e tem a chuva. Quando chove, forma o quê? Um arco-íris. Então, ele está surgindo alguma coisa, está tendo uma mudança, está tendo uma interação. É esse tipo de leitura que eu tinha achado muito interessante quando eu estava estudando sobre ele, mas ele realmente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas interpretações diferentes, tá? Mas nesse caso aí, ele tá com essas três opções que eu coloquei para vocês. A terceira parte é o desenho de uma casa e também é o desenho de um telhado conhecido como Qianmu. Qianmu não existem mais na China, tá? Mas eles ainda são encontrados em santuários japoneses. Na China, esse era um tipo de edifício sagrado onde os filhos dos nobres eram educados. E de acordo com algumas inscrições em ossos oraculares, esses lugares eles também eram usados como santuários para fazer algumas oferendas. E em algumas passagens da dinastia Yin, diziam que essas escolas elas não só eram usadas para ensinar, como também para treinamento militar. O Zi e quarto elemento do caractere foi adicionado para indicar o local onde as crianças adquiriam conhecimento, ou seja, uma escola ou universidade. Era um lugar de ensino. Então esse Zi, ele tá aqui porque ele representa uma criança e que para representar que aquela instituição é uma escola, um lugar de aprendizado. Agora eu vou me aprofundar mais no Zi. O significado original de Zi era bebê, e com o tempo ele foi estendido para poder se referir às crianças. Então ele também passou a significar criança. Na primeira figura nós temos a representação da cabeça, cabelo e pernas. Algumas vezes o cabelo era omitido. E parece um bonequinho mesmo, aqueles que a gente faz quando é criança. Na dinastia Zhou, a forma do caractere mudou e ela deixou de existir nesse formato. E essa figura, depois de um tempo, é que se tornou o caractere Zi. Então a gente passa para essa figura aqui, que é uma imagem pictográfica de um bebê. Foi acrescentado um pano e a linha horizontal, ela forma os braços e os membros do corpo, eles foram exprimidos e simplificados em uma linha vertical. Vocês podem reparar também que o desenho da cabeça era quadrado e ela só ficou quadrada porque era muito difícil escrever essas figuras em um formato redondo nos ossos. Então lembra que na dinastia Zhou, a outra forma que eu mostrei, que tem braços, pernas, tem cabelo e tem os membros tudo direitinho, ela deixou de existir. E um pouco antes da dinastia Zhou começar, ele se solidificou nesse formato, que é mais comprimido, mais exprimido também. Já entre o meio e o fim da dinastia Zhou, o desenho ganhou uma cabeça arredondada e as linhas foram afinadas, levando a ficar na forma dessa figura até se tornar o Zi, com uma cabeça mais espremida. Então esse foi o nosso quarto e último elemento do caractere xue. Quando a gente estuda mais profundamente o caractere, a gente vê que ele não é só linhas. A gente passa a olhar para ele e vê que muita cultura, muita história, tem muita lógica. A gente não vê ele mais só como uma linha. E eu espero que tenha mudado para você, né, que tenha sido muito significativo para você,
como é sempre pra mim. E se vocês quiserem ver mais vídeos sobre etimologia chinesa, podem comentar aqui embaixo também no canal do YouTube, que eu faço mais e posto aqui também. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal e curte. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!